Quer puxar a presidência da reunião, meu secretário? Você que chamou a reunião, acho que você pode fazer essas honras. Bom, boa noite a todos. Vamos começar então a falar sobre os dois regulamentos, né, tanto de processo de associação quanto o processo virtual de deliberação. Vamos começar primeiramente com o regulamento do processo virtual de deliberação, estando online Matheus Bispo e também o Carlos Quintela. Boa noite. Matheus. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Eu vou começar com a leitura ponto a ponto do regulamento e aí a gente faz a leitura dos artigos e aí já vai tirando as dúvidas. Vamos lá. Regulamento do processo virtual de deliberação, dos objetivos e regras gerais. Este documento visa regulamentar o processo decisório virtual estabelecido facultativamente no Estatuto da Associação Partido da Internet, API, em seu artigo 12, bem como da interpretação e aplicação ao dispositivo citado. Bom, lá no Estatuto, lá no artigo 12, diz que a gente vai ter um processo de deliberação, que esse processo de deliberação é deliberação da Assembleia, que essa Assembleia vai ser, pode ser presencial ou virtual. Então, assim, ele diz pode ser. Ele faculta a opção da Assembleia ser virtual. Então, para esclarecer isso, né, a opção foi estabelecer no regulamento que nós vamos ter processo virtual e vamos ter processo virtual permanente enquanto houverem condições técnicas para isso. Alguma dúvida? Tranquilo. Tá, vamos lá. Segundo, fica eleita a ferramenta Lumio. Tá? Para quem estiver assistindo e que não conhece, o Lumio é uma ferramenta que é um software aberto e que nós já estamos utilizando no dia a dia para os trabalhos ordinários da API, desde antes da API ser finalizada até. O processo, o estatuto da API foi utilizado no Lumio também, tudo mais. Nós já estamos em uso da ferramenta, a gente só vai reconhecer isso formalmente. O Quincas pôs aqui que em caráter provisório, como plataforma virtual de deliberação, sendo esta hospedada no sítio www.lumio.org. Ok. Quincas, eu estava esclarecendo o rei uns minutos antes que o seguinte, eu não pus que essa ferramenta estava sendo posta em caráter provisório, porque a gente está fazendo a eleição da ferramenta utilizando o regulamento. E o regulamento ele é um documento que, como está estipulado, ele só pode ser alterado via aprovação, homologação da Assembleia, né? O regulamento vai ser um tipo de documento, está escrito lá mais embaixo isso, mas vai ser um tipo de documento que é de iniciativa da diretoria, da administração da API. A administração vai se juntar, quando surgir a possibilidade, vai propor uma alteração do regulamento. E essa proposta precisa ser aprovada pela Assembleia. Ou seja, a menos que a gente estabeleça uma condição de facilitação de mudança desse artigo específico do regulamento, na parte das transitórias, a provisoriedade ou não, tanto faz, porque o regulamento pode ser alterado em qualquer dos seus aspectos, inclusive a ferramenta que a gente está elegendo, inclusive o processo. A ideia é que isso não seja rígido, que isso possa ser alterado se necessário. Quando a gente sentir que a coisa não está funcionando, que precisa mudar, a gente vem e altera o regulamento. Mas assim, o caráter provisório aí não. Só estava explicando que o caráter provisório não vai alterar muito. Por mim, de acordo.
Oi? Tá, entendi. Pode seguir, de acordo, sem problema. Beleza. Fica eleito o Google Vídeo como ferramenta temporária de transmissão de vídeo. Fica eleito o Google Drive para armazenagem de documentos classificados como públicos ou suas cópias de partir da internet da API. Aí deixa eu dizer, eu não citei nada com relação à transmissão de vídeo ou à transmissão, a armazenagem de documentos, porque eu foquei na questão de deliberação mesmo, da decisão. E aí eu utilizei só a ferramenta de decisão, que seria o Lumio. Esse vídeo das reuniões que a gente tem, isso seria mais uma questão de procedimento dos trabalhos da administração e não propriamente de deliberação, né? E a questão do Google Drive é até bom a gente ter um repositório de armazenamento de documentos, mas também entendo que fica fora do propósito. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode melhorar isso aí para amarrar a questão da transmissão de vídeos nas reuniões virtuais que são citadas mais embaixo e amarrar o armazenamento de documentos nos textos que vão ser gerados como resultado do processo de deliberação, né? Porque a gente vai ter regulamentos, a gente vai ter outros documentos que vão ser gerados do processo, e a gente pode indicar aí um lugar, previamente, um lugar onde esses documentos têm que ir, ficarem guardados à disposição de todos os associados. Eu digo mas isso aí tem que ser melhor articulado. Logo à frente você cita isso. Logo à frente você cita que os documentos precisam ser publicados ou precisam estar disponíveis. Sim. E aí eu não citei onde é que isso vai ser publicado nem disponibilizado. E aí é uma coisa que a gente tem que amarrar. Aí teria que amarrar. Isso me fez lembrar justamente disso. Eu teria que amarrar o site como ferramenta, como espaço de publicação, o site da associação, e uma conta de Google Drive da administração como repositório para deixar esses documentos à disposição de todos os membros. Ou talvez um espaço dentro do próprio site também. A gente pode ver isso aí. Inclusive, se vocês quiserem formatar texto, inserir lá embaixo, fiquem à vontade. Beleza? Mas já não está isso daí, não? Oi? Isso aí já não está amarrado aonde que tem que ser, onde que tem que ficar e onde que publica Não, e tudo mais? Diz que tem. Está no estatuto. Não, eu citei lá que tem que publicar e que tem que disponibilizar, mas eu não citei onde. Quando chegar lá, a gente insere isso também. Então. Não, tudo bem, eu estou dando uma olhada aqui no estatuto que eu vou teimar contigo no momento que existe algo dizendo que tem que ser, que todas as ações, tudo tem que ser amplamente divulgado e publicitado no site. No site. Tá, então já está estabelecido o site como um lugar onde vai ser publicadas os resultados da deliberação já estão no estatuto. Só que hoje o site não está funcionando para armazenar arquivos, só páginas. Beleza. Tudo bem, então. A gente adiciona a questão da armazenagem dos arquivos, que realmente é importante ter esses arquivos, inclusive editáveis, ou pelo menos uma versão que possa ser copiada para edição, para posteriormente, se alguém quiser fazer uma proposta de alteração, ter isso facilitado, né?
Vamos lá. Artigo 3º. Será responsabilidade da gerência da API providenciar o acesso de todos os associados. Deixa eu melhorar isso aqui. Todos os associados à plataforma virtual, bem como zelar pelo seu bom funcionamento. Ou seja, eu estou dizendo que quem vai ser responsável por gerenciar a plataforma virtual é a gerência da API, que tem a função de gerenciar. Então, assim, é meio óbvio, mas está citado aqui por garantia. Seria uma função do Mendes, então, delegando o pepino para ele, a responsabilidade final por gerenciar os acessos, prover o pessoal com contas, com senha e tudo mais, facilitar, ajudar o pessoal a se cadastrar e etc. Autorizar. Né? Essa parte dentro da ferramenta ficaria a cargo da gerência, no caso atualmente do Mendes. Artigo 4º. As contas de acesso à plataforma virtual de deliberação são pessoais e intransferíveis, sendo infração grave o acesso não autorizado à conta de outrem para qualquer finalidade. Ou seja, acessou a conta do cara e sem autorização para fazer seja lá o que for, seria infração grave. E a gente tem que remeter isso mais na frente quando for fazer a parte dos processos de julgamento, as infrações, delimitar essas coisas todas que em algum momento a gente vai ter que fazer, embora isso não seja tão importante agora. Prosseguindo. Da Assembleia Virtual Permanente. Artigo 5º. A reunião dos associados na plataforma virtual de deliberação passará a ser reconhecida para todos os fins, como assembleia ordinária permanente, reunida em meio virtual ou assembleia virtual permanente. Então, além de atribuir dar nome aos bois, né, a ideia é que a pessoa entenda que tem lá uma assembleia que está permanentemente disponível em meio virtual para que a pessoa possa opinar, debater, propor, regulamentar, votar e decidir. Né? Que o processo de atividade dentro da API não se limita a reuniões pontuais que venham a acontecer. Tem que estar livre para acontecer a qualquer momento, no horário em que a pessoa estiver disponível para fazer alguma coisa. Que é a proposta desde o início, né? Garantir a participação das pessoas na esfera política, facilitando isso de uma forma que a pessoa possa fazer isso no tempo que estiver disponível, independente de que tempo seja esse e que horário seja esse. Parágrafo 1º. Para fins de Assembleia Virtual Permanente, os prazos de convocação estabelecidos pelo Estatuto no inciso 1 do artigo 12º ficam substituídos pela ciência unânime dos associados, manifestado pelo voto na plataforma virtual de deliberação. Vamos lá. Lá no artigo 12º, o Estatuto estabelece um prazo para você convocar uma Assembleia. Ou seja, você teria um prazo para você lançar um edital, publicar o edital, e a partir do momento da publicação, corre um prazo de alguns dias, que eu não me lembro exatamente quantos, para que a Assembleia de fato aconteça. E aí, para fazer essa correção e essa adequação necessária à Assembleia Virtual, a gente estabeleceria que esse prazo fica instituído
pela ciência manifestada pelo voto. Ah, o Lumio tem um sistema de aviso, né? Quando você se cadastra lá, ele vai te avisar por e-mail, porque você precisa dar uma conta de e-mail. E, além disso, o Lumio conta a quantidade de pessoas que tem ativa, que tem conta ativa para aquele grupo, que estão aptas a votar, portanto, e também conta a quantidade de pessoas que votou, que participou daquele pleito no total. Então, o que eu estou dizendo é que a quantidade de pessoas que votou e que, portanto, estava ciente, em relação à quantidade de pessoas que teria a possibilidade de votar, vai ser o que vai servir para a gente fazer o cálculo dos quórums, né? A gente vai precisar de ter pelo menos 50% de quórum, então se metade das pessoas votou, e a gente tem isso aí no Núbio muito fácil, para todo mundo ver, então esse quórum está garantido e a ciência dessas pessoas está manifestada ali, através do voto. Parágrafo 2º. A aprovação deste regulamento implica na convocação imediata e indissolúvel da Assembleia Virtual Permanente. Ou seja, aprovou o regulamento. Pô, Arthur está aqui aprendendo a andar. Vamos lá. Aprovou o regulamento. Aprovou o regulamento, então a gente vai ter a convocação da Assembleia, que não vai se dissolver mais, pelo menos enquanto durar a associação. Esperamos que isso seja um tempo longo. Aí tem aqui um comentário do Quincas. Acho interessante que a Assembleia Virtual Permanente se encerre anualmente, onde os abordados devem ser todos decididos até aquela data. Tá, Quincas, entendi o que você quis dizer. Então, a gente tem no Estatuto estabelecido que a gente tem a Assembleia Presencial. Inclusive, o próximo tópico é a Assembleia Presencial. E lá o Estatuto fala das assembleias presenciais, das assembleias ordinárias, e essas assembleias ordinárias a gente tem que ter justamente uma vez no ano. A ideia é que a função dessas assembleias presenciais ordinárias são funções acessórias. Isso está descrito na parte que fala das assembleias presenciais. E que função acessória é essa? É justamente parar, homologar tudo que foi aprovado no ano subsequente, que já está valendo, que está sendo utilizado, documentar isso. Olha, durante o ano passado nós aprovamos isso, esses regulamentos, vamos publicar, vamos registrar em cartório, vamos dar o direcionamento jurídico da coisa para garantir mais segurança para isso, e vamos aprovar as contas, fazer um balanço do ano. Então, a função da Assembleia Presencial é só essa. E mesmo assim, com a condição que essa Assembleia tem que ser transmitida ao vivo, ou na impossibilidade técnica da transmissão ao vivo, que tem que ser prioridade, o importante é isso, né? Primeiro tem que ser tentado ao vivo. E só na impossibilidade técnica é que você pode gravar e disponibilizar num site de acesso público para que as pessoas possam ver o que aconteceu nessa assembleia, se inteirar e opinar. Eu não sei se era nesse sentido que você estava querendo dizer ou se tem mais alguma coisa além disso. Diz aí, Quincas. Quincas dormiu. Aqui nada. Quincas?
Desculpa, eu estou olhando o regulamento do processo de associação. Já fiz meus comentários lá e já, quando você chegar já está pronto. Pode repetir aí? Então, eu tô na parte. Então, eu tô na parte que você comentou assim. Acho interessante que a Assembleia Virtual Permanente se encerre anualmente, onde os abordados devem ser todos decididos até aquela data. Aí eu estou dizendo que a gente já tem a previsão da Assembleia Presencial, onde a gente vai fazer um levantamento geral de tudo que foi aprovado no ano e homologar tudo, encaminhar tudo para registro em cartório, tipo passar a régua do que... Ok, mas você não acha que tem que talvez colocar alguma coisa, não? Como assim? Se a gente Não, tem está que escrito aqui, declarar ó, as assembleias presenciais ordinárias. Eu estou abrindo o documento aqui, peraí, eu estou olhando o outro, só um instantinho. Tá, beleza. Segue aí, depois a gente volta, vai lá, vai embora. Estou no regulamento do processo. Tá. Tá bom, beleza. Artigo 6º. As assembleias presenciais, ordinárias e extraordinárias, convocadas na forma do Estatuto, têm caráter complementar à Assembleia Virtual Permanente. Ou seja, a função da Assembleia Presencial ordinária e extraordinária é apenas complementar a Assembleia Virtual Permanente. É acessória. A Assembleia Virtual Permanente vai ser o órgão deliberativo por essência e com maior autoridade para tomar as decisões. Parágrafo 1º. Para que as deliberações realizadas em Assembleia Presencial tenham validade, é preciso haver a transmissão de vídeo, ao vivo, em canal oficial no partido da internet, a ser comunicado previamente no edital de convocação, além de disponibilizado para votação de forma simultânea na plataforma virtual de deliberação as mesmas matérias que estiverem sendo apreciadas na Assembleia Presencial. Então, assim, esse é o esquema prioritário. Vai ter Assembleia Presencial? Ótimo. No documento de convocação, você tem que dizer onde é que ela vai ser transmitida ao vivo. Qual é o canal que vai rolar streaming. Tem que ter lá o link para todo mundo saber antes onde é que vai se informar, onde é que vai assistir, onde é que vai acompanhar o debate. Só que Além aí de já foi disponibilizado amarrado para lá em votação de cima. forma simultânea na plataforma virtual. Hã? Lá em cima foi amarrado já. Não pode escolher nenhuma outra plataforma virtual Onde? se não for lá em cima. Pela sugestão do Quincas, foi eleito já que a plataforma utilizada será o Hangout. Então, se for escolher qualquer um outro tipo Pronto, de será o streaming, Hangout. então já engessa. Então eu acho assim, a sugestão seria a gente falar que é uma ferramenta de videoconferência, não colocar a tipificação da ferramenta. Aí sim seria interessante essa parte que você está falando, porque aí você diz que tem que dizer qual ferramenta e como que vai ser transmitido, como que vai ser feito. Sim, porque senão vai inventar uma ferramenta em cima da hora e ninguém vai ter, e aí vai ser aquela, entendeu? Sim, eu entendi, mas Então, estou dizendo assim, vamos aí o que a supor gente que entende. o Hangout, ele, de repente, o Google queira cobrar o Live, que a ideia deles Aí a é gente isso, na edita o realidade. documento, e troca. Tá, mas qual o prazo de edição desse documento, Matheus? Chegar, por exemplo, a partir de hoje, já está sendo o Hangout sendo cobrado. Então a gente não vai ter um dispêndio de pagar por isso. Aí a gente vai, por exemplo, amanhã a gente já faz a troca do regulamento a qualquer tempo para poder valer já. Não, questão de prazo é a seguinte. O regulamento, ele vai ter... qualquer alteração vai ter, lá está dizendo, vai ter um prazo mínimo de 7 dias. Ou seja, você vai levar uma semana para conseguir mudar, no mínimo, para conseguir mudar o regulamento. No futuro a gente vai ter essa plataforma. Em caráter emergencial. Certo.
Vai Sim, ter a sim. mesma de votação, a gente vai É, usar para fazer vídeo ou voz, ou conferência de voz. Aliás, eu sugeria trocar a não obrigatoriedade de ser vídeo, porque se não tiver vídeo, faz no Skype ou faz no outro. O vídeo é desnecessário. tá. É preciso haver transmissão de vídeo ou voz. Lembra do Mumble? Sim. Sim, sim. Tá. Já fiz a edição aqui, botei transmissão de vídeo ou voz. Vamos lá. Então a questão é a seguinte. Eu entendi o que o rei quis dizer. Que aqui está especificando que tem que ter o link no edital de convocação. Que no parágrafo primeiro diz isso. A gente tem que botar o link no edital de convocação e divulgar. Qual é, independente de que plataforma vai ser usada, você tem que botar o link lá onde a pessoa vai ter acesso a esse vídeo ou voz. E aí, lá em cima, a gente comentou sobre a questão de eleger previamente que plataforma é essa. Aí, pelo que eu entendi, o que o rei disse se for eleger a plataforma, não tem necessidade de no, no edital, porque todo mundo já vai saber qual é a plataforma, é só entrar no canal do partido, que já vai estar estabelecido qual é, e em todas as oportunidades vai ser aquele mesmo canal naquela mesma plataforma. Já se a gente for fazer o contrário, né? For decidir que vamos deixar isso aberto e deixar o link no edital de convocação, a depender do momento, não tem necessidade de eleger a plataforma antes. Basta só dizer que isso vai ter que ser divulgado no edital de convocação. Então vamos lá, falando sobre prazos. O edital de convocação de assembleia presencial, lá no Estatuto, fala em 30 dias, né, Rei? Sim. Sim, Fala em 30 prazo para dias. edição é 30 dias. Então, assim, são 30 dias. Então, do edital de convocação até a assembleia, tem que ter 30 dias. Por esse mecanismo que eu pus aí no parágrafo primeiro, então, assim, o espaço de tempo mínimo para a gente alterar teria que ser 30 dias de antecedência. Já se a gente seguir a indicação do Quincas e estabelecer no regulamento qual é a plataforma, o regulamento tem um prazo de 7 dias para ser alterado, certo? E tem a possibilidade de ser alterado em 3. Num caso de urgência ou emergência. Por exemplo, a plataforma é código fechado, tem que ser pago a partir de hoje. Então, tem 3 dias para correr para mudar. Não deu para mudar em 3 dias? Assumir, ou então não foi aprovado, assumir o custo. Mas, assim, essa forma de eleger no regulamento, por incrível que pareça, é mais simples de mudar, é mais rápido de mudar do que utilizando o edital de convocação. Tranquilo. Então a gente faz assim, a gente tira essa questão do edital de convocação e deixa aqui o espaço para botar que canal é esse canal. Sim, é melhor a gente fazer logo isso, né? Qual é o canal que a gente vai eleger? No caso, o nosso. Não, desculpa, o canal de transmissão? Sim. O canal de transmissão é o Como endereço proposta, né, do. gente? Como proposta para ir.
É o endereço do YouTube /c/ Partido da Internet. Sim, mas a questão é API. A API tem canal também? A API não tem canal. Se quiser que crie, sem problema. Eu crio, já deixo separado. E aí eu vou tentar o mesmo endereço, só que ao invés de ser Partido da Internet, só colocar associação antes do Partido da Internet. Então vamos fazer o seguinte, fica combinado que nesse trecho aqui você vem depois e coloca o endereço. Agora eu estava querendo apresentar isso aqui, submeter isso à votação no máximo a partir da segunda-feira. Para final da Beleza, semana que vem que tem fechado e votado. Beleza? tranquilo. Pronto. Ou seja, transmissão. Além disso, ele precisa ser disponibilizado para votação de forma simultânea na plataforma virtual de deliberação. Ou seja, o pessoal está lá na Assembleia Presencial, enquanto a Assembleia Presencial estiver rolando, a mesma votação que está acontecendo lá tem que acontecer também na plataforma virtual. Tem que ter o link aberto com a proposta exposta para ser votado. Parágrafo 2º. Ou seja, basicamente garantir que quem participar presencialmente da Assembleia também vai ter direito de participar virtualmente, assistindo a transmissão ou ouvindo a transmissão e votando na plataforma virtual ao mesmo tempo em que a Assembleia está acontecendo. Isso viabiliza até que a gente consiga montar, por exemplo, hubs em cada estado, para que o pessoal se junte para assistir a Assembleia, quem não puder ir. E aí se juntem em seu estado, em sua cidade, as pessoas, e aí se juntem ali também para votar, que o pessoal libere, sei lá, um link de internet para a galera se juntar e votar e acessar. Esse tipo de versatilidade que na Assembleia Presencial você não tem. Você restringe muito a disponibilidade econômica do pessoal de ir à sede da Assembleia, onde está acontecendo a Assembleia, para poder votar. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de transmissão ao vivo, estou editando aqui, pessoal, porque estou identificando umas pequenas falhas de edição de texto. Ao vivo, na impossibilidade de transmissão ao vivo de vídeo ou voz, como a gente acabou de combinar que vai alterar, por quaisquer questões técnicas, as matérias votadas na Assembleia Presencial precisam ser validadas a posteriori para a Assembleia Virtual Permanente. O conteúdo da Assembleia Presencial deve ser gravado e disponibilizado em canal oficial do partido, que em tese já foi eleito acima, que já vai ser divulgado lá. Pronto. E o corpo, o link do vídeo deve constar no corpo dos textos apresentados na plataforma virtual de deliberação. Ou seja, além de você estabelecer que tem que ser postado no canal, necessariamente, quando a matéria for posta lá no Lumio, no corpo do texto da matéria que vai ser votada, lá no finalzinho, o cara tem que chegar e botar o link, para as pessoas saberem que tem um vídeo da reunião da Assembleia Presencial. Pronto. Aí aqui tem um comentário do Quincas que diz: caso não seja possível, se invalida a Assembleia Presencial. A ideia é essa, Quincas, mas caso não tenha ficado
a gente pode deixar isso específico aqui. A gente pode adicionar um parágrafo onde a gente diz isso. Na impossibilidade de transmissão ao vivo ou de gravação, e na impossibilidade de abertura da liberação durante a Assembleia ou depois, nos prazos estabelecidos pelo procedimento, a Assembleia fica em validade e deve ser convocada a nova Assembleia com novos prazos. Inclusive, se alguém puder chegar aqui embaixo do parágrafo 4º para escrever isso, ou pelo menos esboçar isso enquanto eu prossigo com a leitura, eu agradeço. Se o Kikas quiser Parágrafo fazer, terceiro. fique à vontade. Eu tô pedindo As pelo seguinte, deliberações o computador realizadas tá na travando Assembleia muito. Presencial. Vai pulando aí, que eu estou só acompanhando. Vocês podem meter a mão lá e fazer. Eu estou de vez em quando também metendo a mão. Conforme vocês vão falando, eu vou ajustando aí. Eu estou seguindo o Matheus. Beleza. As deliberações realizadas em Assembleia Presencial seguirão as regras presentes no edital de convocação e no Estatuto. Ou seja, a regra de votação da presencial é o que está dizendo lá no Estatuto, que já tem algumas poucas regras estabelecidas, e o que for posto no edital de convocação. O edital de convocação tem que dizer lá quais vão ser as regras de votação. Porque esse regulamento não fala da votação da Assembleia Presencial. Como é que vai ser, qual vai ser o quórum, como é que vai ser maioria simples, maioria qualificada, etc, etc. Isso aqui é só para a Assembleia Virtual. Das instâncias de deliberação. Ficam estabelecidos como instâncias de deliberação os grupos Partido da Internet, Associação Partido da Internet, identificado pelos endereços que estão escritos. Parágrafo único. O Partido da Internet tem a função de concentrar todos os debates e deliberações cujo conteúdo seja orientado à aprovação e construção de documentos, posicionamentos e regras de funcionamento do Partido da Internet, exclusivamente até que o mesmo seja formalizado e crie suas próprias instâncias deliberativas. Enquanto o grupo Partido da Internet, o grupo Associação Partido da Internet assume a mesma função em relação à API. Ou seja, a gente está estabelecendo o escopo de cada grupo. O grupo Partido da Internet vota documentos do Partido da Internet até que ele seja formalizado. No dia que ele for formalizado, ele precisa criar ferramentas próprias. Ele precisa abrir uma conta própria, criar um grupo próprio e pegar todos os seus membros fundadores, que tiverem lá os 101 dálmatas, como o pessoal gosta de chamar, e criar uma conta para cada um deles e chamar o pessoal para votar. Essa divisão é importante até porque a tendência é que nem todos esses fundadores vão ser associados da API. E talvez, quiçá, nem todos os associados da API vão ser membros do partido. Então é muito importante que os temas de votação sejam bem específicos em cada grupo e já separe essas coisas desde já. Do processo de deliberação. Artigo 9º. Todas as matérias que tratem do regulamento de processos burocráticos e de gestão da associação, bem como os editais de convocação de assembleia presencial, serão de competência exclusiva da administração da API, de forma colegiada, que deverá votar internamente pela apresentação de qualquer projeto antes de submetê-lo à Assembleia. Aí o Quincas botou, pode ser revogado na Assembleia? Vamos lá. O que eu estou dizendo aqui é que regulamento de processo burocrático, ou seja, como vai movimentar o dinheiro, como a gente vai votar, quantos dias, quantas... Oi?
queria fazer uma interrupção aqui. Ali no documento, Diga. até por minha culpa mesmo, a gente começa assim, ó. Tem uma primeira seção que é da Assembleia Virtual Permanente, que se fala artigo 5º, parágrafo 1 e 2. Aí vem das assembleias presenciais, aí se fala o artigo 6º, o 1º, o 2º e o 3º. Depois o 4º e o 7º são sobre a Assembleia Virtual Permanente, já não é mais sobre a presencial. Né? E esse 4º e 7º, Sim, sim. eles teriam que entrar aqui, ó, embaixo de assembleias presenciais. Vê se perde sentido se copiar e colar. E botar lá em cima. Posso levar? Eu vou marcar aqui, ó. Entendi. Aqui está fora do contexto. Isso se refere lá em cima. Esse subtítulo das assembleias presenciais não estava aí, né? Ou tá? Fui eu que botei, porque é misturado uma coisa com a outra. Entendeu? Tá. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Então. Eu sei que esse documento não se trata disso. Da assembleia presencial. Não, bem, aí a gente pode botar assim, nota sobre as assembleias presenciais. Então... Não, vamos fazer o seguinte, Quincas. Pega essa parte do título das assembleias presenciais, leva ele para cima da Assembleia Virtual Permanente. E depois a gente muda a numeração dos artigos. Entendeu? No caso, aí onde é artigo 6º, que é o que fala das assembleias presenciais, vira 6º, e daí da Assembleia Virtual Permanente para baixo, tudo é sobre a Assembleia Virtual. Fica melhor dividido assim. E depois a gente reagrupa as numerações, que é o de menos. Ok? Ok. Pronto. Vou prosseguir aqui. E quanto sua dúvida sobre pode ser revogado, eu vou explicar. Vamos lá. O que eu estou alegando aqui é que todo o processo burocrático vai ser de iniciativa, de competência exclusiva da administração. Isso significa que a proposta, o projeto, tem que sair ou passar pela mão da administração. Por que isso? Porque é processo burocrático e gestão. Então, assim, a administração é quem vai estar qualificada, quem vai estar com a experiência prática e quem vai saber muito bem dos recursos, como é que estão, para saber o que é viável ou não é viável de fazer. Então, é importante que tenha esse filtro da administração para essa questão dos processos, que é só os processos burocráticos e gestão. Não é conteúdo político. Não é projeto de atividade. É só questão burocrática e de gestão. Mas isso não quer dizer que é a administração quem decide. É a administração quem apresenta projeto. E esse projeto tem que ser submetido à Assembleia. Ou seja, se é um projeto que vai ser submetido à Assembleia, a Assembleia pode aprovar o projeto ou pode recusar. Tá, é que eu só botei essas perguntas aí para vocês avaliarem a necessidade de complementação textual, entendeu? Eu fiz uma análise assim, o que pode deixar dúvida? Aí eu marquei. Entendi. Se vocês acham que não tem dúvida ou que não precisa complementar, é só arrancar isso daí e pronto. De submetê-lo, vou fazer assim, eu vou acrescentar para melhorar um pouco
aqui, de qualquer projeto antes de submetê-lo à aprovação da Assembleia. Que aí fica claro que está sendo submetido para que a Assembleia aprove. Ou seja, a Assembleia pode se recusar. Em caráter de sugestão. Tá? Se vocês acham que não tem relevância, fiquem à vontade para tirar. Tranquilo, Quincas. Eu estou só explicando, assim, só para a gente conversar e poder afinar. Você acha que atende o texto assim? Que acrescentando essa questão da aprovação da Assembleia, fica mais claro? Tá bom para mim. Quincas? Eu tô botando, eu tô no mudo aqui, que eu tô com o ventilador, e aí atrapalha o barulho aí. Então, aqui tá quente a beça. Mas tá bom. Tá quente pra caramba aqui também. Ó, parágrafo único. Qualquer membro ou conjunto de membros poderá elaborar projeto de regulamento de processo e apresentá-lo à administração da PI, que deverá, de 30 dias, após o que o projeto deverá ser submetido à aprovação. Deixa eu botar. A aprovação da Assembleia. Vamos lá. Ou seja, novamente, por que o filtro? Pronto. Esse parágrafo único é para frisar que qualquer associado pode escrever lá o regulamento. Tipo, do jeito que eu estou fazendo aqui. Eu escrevi o regulamento, estou apresentando, vou entregar na mão do rei, que é membro da administração, que pode chamar o Gabriel, que não está aqui hoje, que até convidei, que a gente chamou para reunião, mas por qualquer motivo não pôde participar, e que é tesoureiro, e é membro da administração, e o Fernando Mendes, que também é da gerência e é membro da administração, e podem os três sentar e conversar sobre essa proposta que eu, como associado, escrevi. Então eles podem analisar, decidir entre eles, propor uma alteração ou não, e depois encaminhar para votação. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Desde que passe pelo crivo da administração para que eles possam ver a viabilidade ou inviabilidade da coisa. Aí, Quincas perguntou, quem aceita alteração? Essa é uma boa pergunta, Quincas. Na hora que eu escrevi, eu fiquei pensando sobre se a gente precisaria devolver ao autor do projeto para o autor do projeto dar o ok ou não para alteração. Só que eu acabei pensando que, como precisa ser aprovado pela Assembleia de qualquer jeito, e essa alteração e voto da administração não é final, não é decisivo, é só uma parte do processo, que não precisaria desse trâmite burocrático de retorno e etc. Que a própria Assembleia avaliaria o texto e poderia alterar o texto, como pode alterar o texto. Isso é para evitar que aconteça distorções só, por isso que eu coloquei isso. Às vezes alguém apresenta uma proposta e igual está acontecendo hoje lá no Congresso, né? Alguém apresenta uma proposta, fazem mudanças nessa proposta, ela tem que voltar para ser votada, mas o cara que botou teria que ter alguma coisa, alguma fala sobre isso, né? Um veto, alguma coisa assim. Não era o que ele queria, mexeram na proposta dele, desvirtuaram a proposta dele, botaram para aprovação, e ele está como autor da matéria e vai ser apedrejado pela merda que mexeram lá, sendo que a culpa não é dele.
Isso aí. Entendi o que você quis dizer. Beleza, a gente pode inserir que cabe veto. Veto ou Que cabe retirar a veto do matéria. proponente. Então, cabe veto do proponente. Se o proponente vetar, ele retira a matéria. Deixa de Mas aí ser. essa A matéria matéria não pode deixa de ser voltar. iniciativa dele. Alteração, tem que decidir isso. Porque isso é o seguinte, o Quintela ele fez a matéria dele, o Rodrigo colocou porcaria lá no meio que desagradou a ele em uma parte, só que o Matheus curtiu. Legal, a gente alterou, foi para aprovação, só que aí ele teve o poder de veto, ele vetou. Essa matéria que o Quintela, que é da autoria dele, foi vetada, ela não vai poder ser reapresentada só depois de um tempo, de um ano, se eu não me engano? Um ano. Ah, sim, mas isso aí é no processo de deliberação, bloqueio, né? Isso, não seria Isso aí mais é outra justo coisa. ele poder retirar, que aí não teria mais nenhuma implicação, vamos dizer assim, ele poderia fazer uma alteração novamente e reapresentar? Porque se Entendi. for. Vamos lá. Então, assim, o cara apresenta a matéria, a administração altera. Se ele não estiver de acordo com a alteração da administração, ele retira a matéria. Isso. E aí, se quiser apresentar de novo, ele apresenta de novo. Ou então a própria administração vai ter que apresentar uma matéria de autoria dele, da administração, para votação. Sentiu que a Seria isso? administração é super poderosa? De só fazer o que quiser fazer? É verdade. Na verdade, não é super poderosa, não. Porque, assim, essa é no final das contas. Mas cabe sim só para evitar. A gente pode adicionar o parágrafo. O autor da matéria pode vetar as alterações. E aí o que acontece? Segue sem alteração para votação, ou a matéria tem que ser retirada. Aí só vai passar o que a administração quiser. Imagina que o Cunha agora está mandando aqui a coisa. Só passa o que ele quer. Entendi. Eu acho que o autor da proposta Então, vamos pode fazer botar o seguinte. qualquer coisa para votar. Se ele não Que, aceitar, no segue sem caso- alterações. No caso de Vamos fazer o seguinte, então. No caso de discordância, as duas matérias têm que seguir. Tá, entendi. Vamos lá. Então a ideia seria a seguinte: a alteração, quando acontecer, tem que ser justificada. A administração vai ter que procurar o autor e justificar lá, ó, cara, eu alterei por isso, por isso, por isso. Certo? Se o cara aceitar a alteração e a justificativa, a matéria segue conforme proposto pela administração. Se o cara não aceitar, a matéria segue desmembrada. É apresentada a da administração com alteração tal, e as duas vão ser avaliadas, uma em oposição à outra, pela Assembleia. Beleza? O que vocês acham? Eu acho perigoso, porque pode distorcer a proposta inicial. Mesmo se você Como assim? tirar um ponto ou acrescentar um ponto. Eu não sei como é que a gente vai tratar isso. Porque, assim, por que a administração faria uma mudança? Então, a gente pode primeiro restringir aí. Quais são as mudanças da proposta que a administração pode fazer? Quantidade, escopo, qualidade, jurídico, compatibilidade com as regras jurídicas, econômicas atuais. É só uma revisão com relação a se está certo ou errado? Então, vamos lá. Vamos lá. Qual é a matéria que é exclusiva da administração?
regulamento, como, por exemplo, esse regulamento de deliberação. O que é que a administração pode mudar nesse regulamento? Tudo. Qualquer coisa que não tenha sido previamente estabelecida pelo estatuto, né? Que aí já são outros 500. Por que isso? Pela conveniência do processo. Vamos lá. Quem é que gerencia, né? Quem é que mantém a plataforma virtual? A administração. Quem é que acompanha os resultados, né? Que vai tirar lá os resultados, a ação. Quem é que, via de regra, tem a obrigação de ver quanto do material está passando por, conseguindo alcançar quórum de votação para ser deliberado, quanto que não está sendo deliberado porque não teve quórum suficiente, etc. A administração. Matheus, não precisa detalhar, não. A administração. Eu só estou perguntando o seguinte: se cabe à administração opinar em tudo ou só em alguns pontos específicos? Não, da forma como está o documento, nesses pontos, que são os regulamentos, a administração pode opinar tudo. Ela só não pode ser contrária ao estatuto. Só que, para não ser abusivo, essas matérias, elas têm quórum de maioria qualificada, de 2/3. Para não virar baderna, a associação pode mexer, beleza. Ou a administração pode mexer, beleza. Mas lá na Assembleia, para essa alteração valer, ela tem que conseguir quórum de 2/3. Ou tem que ser aprovada por 2/3. Bom, por mim pode seguir aí. Eu já fiz a pergunta que eu queria. A gente pode mudar esse documento no futuro, se precisar, não tem problema. Pode mudar o documento. É uma coisa que a gente pode pensar aqui. Agora, eu acho importante acrescentar essa questão da matéria alterada. Que é que eu vou frisar aqui e depois eu retorno para escrever uma proposta em relação a isso, que é a de aquela questão que eu comentei, alteração e apresentar essa justificativa ao proponente. Vamos lá. As demais matérias poderão ser apresentadas por qualquer membro da API com direito a voto. Ou seja, não é regulamento, não é processo burocrático, não é questão de gestão. Qualquer um pode apresentar sem o filtro da administração. As deliberações que tratem de matérias cuja iniciativa seja exclusiva da administração terão um quórum de maioria qualificada, isto é, correspondente a 2/3 dos membros com direito a voto que tenham sido notificados para a deliberação. As demais deliberações terão quórum de maioria simples, isto é, membros que tenham sido notificados para a deliberação. Lendo agora, eu percebi que no texto eu misturei quórum com o tipo de maioria para aprovação. E são duas coisas diferentes isso, né? O quórum é a quantidade mínima de pessoas que precisam votar para que a votação tenha validade. E o tipo de maioria é a porcentagem das pessoas que votaram que tem que aprovar para que seja aprovado. E eu acabei misturando as duas coisas, né?
Ou seja, terminou que não, o quórum não maioria. Algum de vocês tem proposta em relação a quórum para a gente Eu fiz acrescentar aquela aqui? anotaçãozinha ali na frente, ali, Qual que vocês... mas com relação ao processo deliberativo. Pode ser. Mas eu vou ter que sair, eu vou deixar uma procuração para o rei aí continuar esse processo aí. Como é? Se o rei quiser reclamar, eu assino. Beleza. Tá bom? Gente, boa noite aí. Como é a história? Eu vou ter que sair e o que o rei quiser reclamar aí com você, eu assino embaixo que ele aceitar também. Outra coisa, já fiz a revisão do processo do aceite da associação. Também fiz o mesmo esquema, botei os comentários em verde e gostei, tá muito bom o documento a princípio, só botei algumas dúvidas para vocês verem se precisa ser esclarecido ou sou eu que sou paranoico. Um abraço, boa noite. Vamos fazer o seguinte. Quintela. Oi. Quintela. Tô aqui. Antes de você ir, explica as dúvidas rapidinho. São 3 pontos só no texto todo. Aí vamos olhar logo suas dúvidas, esclarecer logo suas dúvidas. Processo de associação. Então, no início aqui, no artigo 1º, eu falei de um sistema automatizado ou caixa de e-mail. Só para caracterizar melhor, definir qual é, porque ficou um pouco, eu senti que ficou aberto. E ele fala assim, ó, formulário eletrônico ou impresso, que você pode usar para solicitar a sua associação. Então ele deve ser encaminhado à Secretaria-Geral do núcleo existente mais próximo. Em última instância, a Secretaria-Geral Nacional se responsabilizar pelo encaminhamento do processo. Aí você pode usar, se for o formulário padrão, ele vai ser escaneado e vai ser enviado para uma caixa postal, ou pode ser como é hoje, que tem o nosso sistema lá, que tem um formulário que já dá o procedimento e faz a notificação, sistema automatizado. Se vocês quiserem detalhar isso melhor. Lá no parágrafo 4º, decorrido o prazo de 60 dias... Beleza. Então, só para responder, rapidinho. Não precisa responder, não. Fica o que vocês decidirem, fica. Eu só estou clarificando. No parágrafo 4º, decorrido... Não, beleza. Só para dizer o seguinte. Rapidinho. A gente já tem aquele sistema que está no site, onde a pessoa pode solicitar associação por lá, não é isso? Sim. Já está funcionando? Sim, está funcionando. Pronto. Então a gente pode indicar aquele sistema lá, né? Sim. E o e-mail, né? Também pode ser possível. Escaneia e manda por e-mail também. Para ficar fácil. Pronto, beleza. A gente pode botar um e-mail de contato para que a pessoa possa escanear o documento e acelerar o processo. Até que a versão física chegue na mão do secretário. Ok, beleza. Prosseguindo, pode tocar. Diga aí. Eu? Bom, eu tô escutando o que vocês estão falando e tudo mais. Eu já criei aqui o canal do YouTube e o Google Plus. Aliás, a conta, né, da associação também. Então a gente já tem a conta da associação, a partir da internet, e tem a conta do partido da internet. Aí dá para fazer o hangout, dá para fazer tudo separado agora. Esse secretário é demais. Vamos lá. Quem tá lá? O parágrafo 4º lá. Diz aí, explica aí. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo de 60 dias sem oposição, através dos canais formais, o pedido de associação será aprovado, passando o requisitante à qualidade de associação. O que eu botei é o seguinte, existe a necessidade da gente botar isso em documentos jurídicos de segurança de informação, que a gente faz o background checking das pessoas que vai contratar para uma empresa, por exemplo, você precisa informar ela que ela vai ser investigada, ou que pelo menos ela corre o risco da gente olhar os registros pessoais delas públicos, o Serasa, para ver se ela está devendo alguma coisa, e os registros policiais, judiciais ou penais. O Gabriel ia ajudar melhor nisso. Porque se amanhã o Marcola quiser participar do partido da internet, ou então um tal de Pedro René, aí a gente, pode
ter esse processo aí. É interessante. Então é o seguinte, tá, entendi. Que é checar os registros públicos que indiquem pelo comportamento moral da pessoa e tudo mais. Tudo bem, concordo plenamente. Próximo ponto. E o último ponto é o artigo 2º, parágrafo 2º. Quais os motivos que podem impedir o não aceite? Talvez seja legal clarificar isso. Né? Então, vamos lá. O estatuto, ele dá... Não quer entrar para o partido. Você vai deixar? A gente vai deixar, vai dar qual motivo para ele entrar? Então, vamos lá. O estatuto já estipula... só esclarecendo. Isso aqui é para associação, é para a PI, tá? Ainda não é para o partido. No partido a gente vai ter um outro documento, espero que com conteúdo parecido, para a mesma finalidade. Verdade. Vale para associação. Quais são os critérios que podem impedir alguém? Só não gostar do cheiro. O estatuto estipula quais são os critérios que podem impedir objetivamente a associação. Lá no estatuto tem dizendo, e eu não estou com o estatuto aqui aberto, mas tem assim, ele diz que tem que concordar com o estatuto e com os documentos da associação, bem como com a finalidade, e estar de acordo com os princípios que regem a associação e etc. Então é o seguinte, o que é uma oposição válida? Uma oposição válida é uma oposição com provas materiais da alegação. O cara vai dizer o seguinte, esse cara aí, ele é contra a democracia digital. Aí ele põe lá o cara no YouTube dizendo que é contra. Beleza. Com direito a Secretaria-Geral de Defesa plena? Aí é que se você vai chegar nesse... válida? A oposição válida o cara manifestou oposição e tem prova material da oposição dele. Agora, quem é que avalia? Não é a Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral só vai ver se o cara tem prova material da oposição. Isso aí a gente pode esclarecer. Tá. O parágrafo 3º diz que a Secretaria-Geral decidirá. Tem que mudar isso aqui. Quem tem que decidir é a Assembleia. A Secretaria-Geral tem que encaminhar a oposição, ver, beleza, tem prova material. E assim, se for alegação, tipo, eu não vou com sua cara, eu acho que você não gosta disso, eu acho que você não gosta daquilo. Sem prova material, a Secretaria-Geral tem que matar ali. Porque senão você vai mexer com a reputação da pessoa antes dela entrar na associação, sem motivo nenhum, com base em achismo. Agora, tem prova material? Tem prova material. Então a oposição é válida. A Secretaria-Geral vai encaminhar para a Assembleia. Aí a Assembleia vai avaliar a prova material e vai dizer se aquilo ali é motivo para não associar ou se aquilo ali é motivo para associar. Ou então, assim, não é suficiente para impedir. Gente, com isso eu preciso encerrar minha participação. Boa noite. Beleza, boa noite. Um abraço, bom descanso. Beleza? Bom, e você, Henrique? Eu, pelo menos, não tenho observação nenhuma mais a respeito. Para mim tá bom. As observações que a Quintela passou foram interessantes. E do restante aqui, para mim tá tranquilo.
Beleza. Eu acho assim que a gente tem que correr atrás do Mendes e do Gabriel para eles darem uma lida no material e darem o parecer deles, ver se eles têm alguma coisa a acrescentar, para a gente poder fechar a proposta e tentar encaminhar isso na segunda-feira. Que aí encaminhando na Sim. segunda-feira é rápido, né? São 7 dias, mas aí a gente consegue maioria simples para aprovar isso aí rápido. E é isso, porque aí a gente passa tranquilo para as etapas seguintes. Beleza, vamos finalizar a reunião então, né? Vamos lá, meu caro. Eu já criei aqui, como falei, o canal da API. Estou colocando lá no nosso grupo de debate de desenvolvimento, né, da associação e do partido. Compartilhando com todo mundo lá já. Beleza. Vamos fechar a reunião então. Boa noite para quem estiver assistindo. Até a próxima. Boa noite a todos, boa noite, Matheus. Um abraço, até mais.